dentro do Suruí, né? Eu cheguei no último dia de 1981 e nesse exato momento que eu coloco o pé dentro de Suruí para passar o Réveillon, falta a luz. Eu chego de trem e falta a luz. Até então nunca tinha estado num trem a diesel, né? Porque eu sou de Duque de Caxias, nascida e criada até 14 anos e 11 meses. Lá, com 17 anos, eu tive o meu primeiro filho. Aí fiquei mãe solteira até ele com 4 meses e meio. Com 4 meses e meio eu já estava trabalhando como doméstica, voltei a trabalhar como doméstica e cuidando dele. Falei, então eu tenho que arrumar um marido. Mas cadê marido aqui que todo mundo já tá com as suas mulheres? Ela tem fulano, que no caso hoje é o pai dos meus filhos. Mas ele só tinha 16 anos. Eu falei, aí eu olhei assim, falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse garoto, menino? Você está me apresentando o quê? E ele com aquela voz grossa dele, mas eu sou homem. Eu quero uma mulher para mim, estou procurando aí, você está aí, eu estou aqui e nos unimos. E ali foram 25 anos. E foi nesse ritmo de estar casada com ele, doméstica, e vira e mexe, vendo ele também na Carta do Caranguejo, porque não tinha outra profissão, ele nunca teve outra profissão que não fosse essa. Ele acompanhou, né, a família, que foi o avô dele, e depois os tios, porque o pai dele não, o pai dele era pedreiro, mas o avô dele e os tios dele, como no caso o meu cunhado, então ele foi no mesmo ritmo, né? Parou a escola na quarta série e fomos vivendo a nossa vida, nossa vidinha de casal. Já foi? Tá trocado também. Vamos? Tá no tamanho bom. Vamos botar Vamos outro? nesse? Vamos nesse, filho. Vamos nesse que o tempo urge. Aí veio o Rafael com 3 anos, né? Esse meu filho que optou pela pesca também, né? Mas eu lá dentro do manguezal era paralelo. Ora eu estava em casa de família, ora eu estava no fundo de Bahia, que é o manguezal. Mas eu não me adaptava. Não me adaptava de jeito nenhum, até que veio o ano 2000. O bendito ano 2000, que teve o derramamento do óleo. Ali eu vi a minha vida em frangalho, porque não tinha mais como adentrar o manguezal como nós entramos agora. Toda a área, toda essa área de fundo da Baía de Guanabara, onde você pisava, você só extraía óleo. E o pai do Rafael contraiu uma alergia. Ele tinha que afundar todo o braço dele, né? A nossa família ainda era dessa, para poder puxar o caranguejo, localizar e trazer ele. E quando ele puxava era óleo puro, a mão dele ficou toda alérgica e nós quase passamos fome. Né? O ano foi passando, as promessas de indenizações ao qual nós passamos, muita humilhação de não poder estar tirando, né, extraindo da terra, do manguezal, do fundo de Bahia, onde sempre foi um berçário, gente. Ali você tinha tudo, tudo no sentido de vai criar os filhos, quem pega mais, era a corrida do ouro, né? Quem tirar mais, quem botar mais laço, tiver mais disposição, avança. Nós vivíamos do pescado e o passeio era de barco, o rio era o remanso e a festa era a festa de São Nicolau, junto com os caranguejadas que nós fazíamos, nossa cachaçinha que nós bebíamos ali, era o nosso habitat. Então até antes de 2000 se podia dizer que se vivia bem, né? Se vivia em comunhão. Né? A sociedade vivia em comunhão um com o outro porque estava tudo bem. O caranguejo estava lá para pescar, o peixe estava lá e se vivia assim. Pelo menos hoje, né? Conseguimos dar conta. Agora é bater, né? Que a gente tá no inverno. Agora No ele inverno bater, ele costuma uns subir, outros não. O recolher que são ela, mas vivemos de sorte não, nós vivemos da dependência da natureza. E ela vindo, vai ser bem-vindo. Essa encomenda dessa semana minha tá boa, Rafael. Geralmente a gente deixa o material que degrada, que é o natural, na natureza, e leva ele dessa forma
para casa para chegar lá fazer o descarte desse material aqui. Esse caranguejo sá, ele está na medida correta, está com o casco acima de 6 centímetros, né? É um caranguejo que já trocou, já tua carapaça, né? Porém ele está novo, né? Está trocado aqui. Ele já tapou o casco dele, já tapou o buraco dele, fez a muda de casco dele, já destapou, né? Então é um caranguejo novo. A gente considera ele como um caranguejo novo, já trocado. Mas porém esse ano mesmo ele vai fazer outra troca, ele vai crescer mais uma vez. Há muito tempo se fazia o trabalho da tapação do caranguejo, né? Quando a gente não tinha muita poluição na Baía de Guanabara, principalmente na Baía de Guanabara, porque hoje nesse mangue não, porque foi coletado o lixo dele, foi removido o lixo, mas você encontra seringa, você encontra lâmpada. Junto com essa biodiversidade aqui, que é o caranguejo, você encontra diversos tipos. Em outro mangue vocês vão conseguir reparar isso, que ainda tem outros mangues ainda. Mas porém o caranguejo resiste lá porque tem natureza lá ainda. Então assim, você vai ter muito esse contraste, entendeu? Você vai ter a produção do caranguejo, vai ter a realidade, mas porém você vai ter esses fatores, entendeu? Que é essa parte de poluição. Então, mas antes de se arrancar, ou ele na cavadeira ou você fazia a tapação, entendeu? A tapação desse buraco. A tapação você tampava, você conseguia fazer isso na natureza e sem se prejudicar humanamente. Mas agora não, agora está arriscado você enfiar a mão no buraco do caranguejo, ter um vidro, ter uma lâmpada, né? E ter uma seringa, entendeu? Você está exposto a tudo isso. É por causa disso a gente adotamos essa armadilha, não porque nós quisemos, né, adotar essa armadilha, mas respeitando o ciclo da vida que é a natureza, levando isso aqui para casa, você não está prejudicando. Aqui, ó. Isso é uma latinha, um metal, né? Para quem sabe isso aqui pode causar um corte, né? E pelo tempo que eu tenho daqui, sair daqui para buscar uma ajuda dura de 10 a 20 minutos. E nesse momento, dependendo do tipo de corte que eu tiver, posso ter uma hemorragia e ir a óbito. Então quer dizer, é o perigo que hoje a gente corre tendo esses objetos na natureza, entendeu? Não só esse objeto, que é uma lata de corte, né? Mas a gente pode também ter um plástico, né? Que dependendo da quebradura que esse plástico tiver na natureza também, pode também provocar corte. A gente não tinha muito essa orientação, como é que ficaria depois do derramamento do óleo de 2000. Mas a grande realidade, na verdade, que o caranguejo, até por nossos antepassados que braceava, se ele fosse bracear ele hoje, ele não teria muito futuro. Por quê? Ele não teria muito êxito em fazer essa atividade de novo. Porque mostrou pra gente que o caranguejo está mais profundo. O caranguejo, quando ele mostra essa realidade pra gente que ele está mais profundo, é porque a camada acima está aquecendo. Provavelmente se está aquecendo, é por causa que algo que não fazia aquilo aquecer, fez aquecer. E a gente sabe que tem muitos mangues nossos ainda que está ainda exposto a petróleo. Entendeu? Está exposto a petróleo, porque uma coisa é você ter árvores antigas aqui, que elas estão morrendo e as outras árvores que estão crescendo não estão conseguindo chegar à idade dela, né? Pelo menos na grossura dos teus troncos nós temos percebido que não chega. Se vocês olharem daqui para lá, a maioria dos troncos ele é fino, né? Para ele chegar a uma qualidade de tronco mais grossa, ele teria que ter a raiz dele mais profunda. Mas como está aquecido, ela não consegue mais. Então o que acontece? Ela vai chegar a certa idade e ela vai cair e vai nascer outra. E isso também é uma das realidades que mostra que o caranguejo está sofrendo com isso também. Porque ele só não se alimenta só das folhas, não. Eles se alimentam também de raízes, entendeu? Então assim, se cada uma árvore dessa que morre, é uma quantidade de menos caranguejo povoado ao redor dela que a gente tem. A maior reflexão que a gente tem sobre isso é quando a gente vai falar do plástico. Porque o plástico, ele visível, igual desse tamanho aqui, eu estou vendo.
Esse aqui eu consigo perceber. Só que se esse não tivesse aqui, eu não conseguiria perceber se ele já tivesse entranhado na lama. Então são camadas disso aqui que também tem prejudicado a gente demais. Então assim, é o que se faz aquecer também, entendeu? Se faz aquecer muito. Além do que a gente já tinha já aquecido, vai aquecer mais. Porque a maioria das iniciativas que tomam de limpeza de manguezal, né? No tema limpeza de manguezal, muitas das vezes, é quantidade. A quantidade para a gente não é a realidade. A realidade para a gente é o que isso causa, o porquê que está catando isso e o que isso causa. Para você não deixar nem um pequenininho, nem uma fagulha. Porque aquela fagulha, querendo ou não, em grandes partículas, ela prejudica mais do que um objeto grande. Então é o que a gente também tem percebido. Entendeu? Tem percebido no manguezal. A gente tem percebido muito isso, porque tem lugar que a gente chega lá, quando enfia a mão, você não sente um plástico grande, mas você sente várias camadas desse plástico fino. Entendeu? O que já vimos e o que estamos vendo, mas o importante é a gente estar defendendo ela, né? A natureza, porque ainda tem vida aqui. Se tem vida, nós temos que preservar. Essa é a minha tese. Nossa.